Eu quero começar essa noite e não sei como ela vai acabar. Sabe aqueles dias que você faz a pregação e você já não sabe como ela vai acabar? Eu não sei como ela vai acabar. E nem se vai acabar mesmo. Quem sabe Jesus volta até no final, né? Eu nem sei como vai acabar. Mas eu quero falar de coisas importantes aqui hoje. E eu vou te falar de coisas que transformam vidas. Como que eu sei disso? Porque transformou a minha. E como eu disse semana passada, eu não tenho a mínima intenção de ser polêmico. Eu não tenho a mínima intenção de te afrontar, mas talvez te confrontar em amor, para que crenças sejam derrubadas na sua vida. Nós estamos falando aqui esse mês de um assunto polêmico, que é falando sobre dinheiro, e falar de dinheiro para determinadas pessoas é algo muito relevante e importante. Mas falar de avivamento sem falar de dinheiro é falar de coisas insossas, porque dinheiro faz parte da nossa vida. E muitos de nós somos travados na nossa própria vida financeira. E quando não somos travados pela miséria, somos travados pela mesquinhez. Temos e somos mesquinhos. Porque Jesus disse: só tem um trono no seu coração, e esse trono é assentado ou por mim ou por Mamon. Então não tem como a gente dividir o espaço. Então é importante a gente falar sobre dinheiro, para que Mamon seja destronado das nossas vidas. Eu acredito que há libertação enquanto falamos de dinheiro na igreja, de verdade. Eu já vi, ninguém me contou, isso já aconteceu na igreja, de pessoas chegarem aqui na hora da oferta, serem confrontadas, chegando no gasofilácio e ficarem endemoniadas. Já aconteceu, de pessoas presas no mundo espírito, quando fala de finanças. E a gente sabe que se uma pessoa ficar endemoniada aqui, em nome de Jesus ele vai embora. O problema não é o demônio possuir, o problema é quando ele toma conta dos pensamentos e das crenças dessas pessoas. Então ele não possui, mas ele influencia. A nossa missão como igreja é descortinar, é dizer: ei, existe um mundo aí fora. E o que a gente precisa é ser confrontado, é receber luz de Deus, para dizer que a luz de Deus toque nas nossas trevas, que muitas vezes a gente nem sabe que existe dentro de nós. Eu acredito que hoje Deus vai trazer um nível de testemunho do Espírito sobre a sua vida, que vai transformar não só a sua realidade financeira, mas vai transformar a sua realidade espiritual, de verdade, porque quando há libertação em todas as áreas, assim quando há opressão em todas as áreas. Então eu acredito que Deus vai trazer libertação sobre a sua vida aqui, em nome de Jesus. Eu vou falar de coisas aqui, quero falar de coisas aqui hoje, que vão chocar você, mas eu não quero que você fique assustado, não quero que você fique preocupado, eu quero que você escute, e permita o Espírito Santo falar com você. Não preste atenção apenas em mim, mas preste atenção no que o Espírito quer falar com você. Porque muitas das coisas que nós vamos ler e estudar aqui, e a gente quer ser bíblico sobre esse assunto, muitas vezes você nem sabia que existia, ou se sabia, era movido por intenções erradas. Porque talvez você não saiba que fazer o certo da forma errada é errado, fazer o certo com o coração errado é errado. Então nós precisamos alinhar não só nossos comportamentos e ações, mas as nossas motivações em fazer o certo. E quando a gente alinha a motivação e o comportamento, a bênção de Deus corre para nos alcançar. Por isso que eu acredito que vai ter libertação aqui sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo então em Deuteronômio, capítulo 15, verso 7. Deuteronômio, capítulo 15, verso 7. Eu vou ler em algumas versões diferentes aqui, vocês vão acompanhar no telão comigo, mas eu quero ler em algumas traduções diferentes, em algumas versões diferentes, porque eu acredito que essa que a gente lê, ela é uma versão, a NVI é uma versão mais simplista da palavra, e eu quero ler algumas mensagens, eu quero ler esse mesmo texto em umas versões mais rebuscadas, mais eruditas, para que a gente possa entender a profundidade do que está sendo falado aqui hoje. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 15, verso 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem liberalmente o que ele precisar. Amém?
Amém? Esse amém xoxo é porque vocês ficaram preocupados com o que eu li? Ou porque vocês estão com a expectativa que o irmão vai te emprestar? Vamos ler junto de novo? Ao contrário, versículo 8: tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus, quebrou esse climão aí, né? Eu quero ler agora na versão King James. Alguém talvez tenha uma Bíblia King James aí. Eu quero ler esse mesmo texto na versão King James. Diz assim: quando houver um pobre, aí muda de israelita, de compatriota para a posição financeira. Quando houver um pobre no teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus está te dando, não endurecerás o seu coração, tampouco fechará a mão para com este irmão pobre. Pelo contrário, abra-lhe generosamente. Qual é a palavra aqui? Vamos ler de novo? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia aí? Generosamente, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Agora eu quero ler na versão A Mensagem, uma versão mais poética, mas eu acho que de tudo que eu vou falar aqui hoje, ela condensa melhor o que eu vou dizer. Deuteronômio 15, verso 7: quando algum israelita estiver em dificuldade, ou precisar de ajuda na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não façam de conta que não estão vendo, não fechem a bolsa, mas tenham compaixão do necessitado, e emprestem o que ele estiver precisando. Não comecem a fazer cálculos, não deem ouvidos àquela voz egoísta que diz: já é quase o 7º ano em que todas as dívidas são canceladas. Não deem as costas ao próximo, jamais recusem ajudar o necessitado. Ele, o necessitado, chamará a atenção do Eterno para o seu pecado ostensivo, o pecado da mesquinharia. Sejam generosos e espontâneos, não deixe o seu coração se tornar mesquinho. Se lidarem da maneira certa com a situação, o Eterno, o seu Deus, irá abençoar vocês em tudo o que fizerem, em todo o seu trabalho e em todos os seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês. Portanto, a ordem é essa: sejam sempre generosos, abram a bolsa e a mão, ajudem as pessoas em dificuldade, socorram os pobres e os que estão sofrendo. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor por isso. A ordem de Deus é: abençoe o seu irmão. Pastor, eu já dou o dízimo. Momento nenhum eu falo palavra de dízimo aqui. A palavra de Deus para a nação é: ajude o seu irmão. Pastor, como que eu vou ajudar meu irmão? Eu nem sei o que ele está precisando. Exato. Pastor, eu vou ajudar meu irmão, mas eu preciso entrar na vida dele para tentar ajudar ele a administrar o recurso que eu estou emprestando. Deus não te falou isso. Eu já vi casos das pessoas pedirem empréstimo para irmão e ele falar assim: me manda suas contas da casa para eu ver se você está fazendo tudo certo, para saber se eu posso te emprestar. Deus não falou isso. Deus disse: sejam generosos e abençoe a vida daqueles que estiverem precisando. O problema é que muitos de nós olhamos para aqueles que estão precisando, apenas aqueles que estão nas ruas pedindo esmolas. E Deus não está falando aqui de esmola, não. Deus não está falando de cesta básica aqui. Deus está falando de ajuda. Quanto que é ajuda para você? Vou melhorar a pergunta. Não precisa me responder. Quantos aqui precisam de ajuda financeira hoje na sua vida? Vou melhorar a pergunta. Quanto seria a ajuda que você está precisando hoje? Alguns vão dizer para mim: pastor, eu não preciso. Glória a Deus. Então Deus vai transbordar na sua vida para abençoar a vida de outra pessoa. Mas talvez você está aqui e você está precisando de pagar uma conta que você não sabe como vai pagar. Talvez você foi imprudente, você meteu os pés pelas mãos, você fez tudo errado. Você está arrependido, já pediu perdão a Deus, você já tentou negociar com seus credores, você já fez a sua parte, mas você ainda não sabe como vai pagar. Talvez já tenha até um valor,
O que Deus está mandando para mim e para você aqui é: ajude o seu irmão. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Hoje nós vamos conversar muito um com o outro. Pergunta para ele: está precisando de ajuda, irmão? Desde os tempos antigos, esse sorrisinho, brincadeiras à parte, estou falando sério, de verdade. Sabe por quê, irmão? Eu já vi coisas sobrenaturais acontecendo, da bênção de Deus entre irmãos em Cristo. E muitas vezes a gente tem fechado os nossos ouvidos para a palavra de Deus, quando Deus diz: vai lá e abençoa o fulano de tal. A gente já criou socialmente um bloqueio em ajudar as pessoas. Socialmente a gente já está bloqueado na nossa nível de generosidade. Se o irmão te chamar para fazer uma mudança, você bota seu celular no silencioso, você fala para o WhatsApp, seu celular estava bloqueado, alguma coisa aconteceu para você não atender ele, para você não ajudar ele a fazer a mudança. A gente vive nessa sociedade. Se precisar pegar um peso, se precisar de um empréstimo, você fala que não tem. Talvez você tenha, até tenha, mas o seu irmão te promove. Quando ele te pede emprestado, ele te promove a pecar, porque ele diz para você: me empresta. Ele diz: eu não tenho, sabendo que você tem. E talvez você tenha e não pode emprestar, porque você tem outros compromissos, sim, mas talvez você tenha e pode emprestar, mas a sua miséria, sua mesquinharia não te deixa fazer isso. E o que Deus está dizendo é: ei, se você entender o que eu estou falando, eu vou te prosperar em tudo que você fizer, nunca vai te faltar. Pelo contrário, eu vou te promover para investir na vida de outros. O grande problema da igreja é que a gente entendeu que dízimo e oferta é tudo que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Então nós condensamos nas nossas finanças: vou tirar 10%, vou entregar para Deus, e o meu compromisso está fechado. E nós vivemos uma vida encaixotada, e Deus está dizendo: ei, eu tenho muito mais para fazer na sua vida, se você me ouvir. Se você me ouvir, eu posso promover coisas sobrenaturais. Só que nós estamos tão condensados financeiramente, é tão árduo para a gente fazer o básico, como dizimar, fazer o básico. Queremos a estratosfera da bênção de Deus, queremos que Deus nos abençoe nas alturas, mas dizimar é o básico. É o que aquele neófito, aquele cara que converteu ontem já está se perguntando: cara, como é que eu faço para dizimar? Isso é o básico. E talvez é árduo para a gente, você faz, mas seu coração dói, é penoso fazer isso, porque é árduo para você, mas sua expectativa quando faz é: Deus, eu quero o máximo das suas promessas. Deus está dizendo: tudo bem, então vamos lá, deixa eu te promover. Tem a vida do fulano de tal, liga para ele agora e semeia na vida dele X valor. Você não vai perguntar para quê, você não vai perguntar por quê, você só está sentindo: eu estou falando, vai lá e faz. Você vai fazer, seu irmão vai ser abençoado, e daqui a pouco aquilo não vai te fazer mais falta, porque Deus vai superabundar, porque todas as vezes que Deus investe na nossa vida e nós fluímos nos recursos, Deus investe mais para que a gente possa dar continuidade naquilo. Então Deus, na nação de Israel, Ele promoveu esse discurso. Durante toda a Bíblia, toda a descrição da Bíblia, Ele vai dando para mim e para você leis ou mandamentos, para que eu e você possamos entender como Deus lida com as finanças. Livro de Provérbios diz, Provérbios 3:9, honra ao Senhor seu Deus com as suas primícias. É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero 10%, eu quero a sua melhor parte. E talvez para nós ofertarmos a Deus é ofertarmos aquilo que nos sobra, aquilo que nos é difícil, porque depois que já fizemos tudo que tivemos que fazer, vamos dar o que sobrou para Deus. Eu queria que você falasse para o irmão que está perto de você: sobras não honram a Deus. Não honra. Talvez você chegue aqui com uma oferta de sei lá, um valor estratosférico, mas é o que te sobrou. Isso não honra a Deus, isso não está alegrando o coração de Deus, porque o que alegra o coração de Deus é: honre-me com a sua primícia, com a melhor parte, com a primeira parte. Isso é o mais importante. E talvez você diga para mim: pastor, mas eu preciso juntar, porque eu quero construir um patrimônio. Eu vou te dar um segredo aqui hoje,
E eu quero que você grave o que eu vou te falar, porque essa é a palavra de Deus em Provérbios 22, verso 4. O segredo de ser bem sucedido financeiramente em toda a sua vida está em Provérbios 22, 4. A recompensa do humilde, do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Quer ser rico, abençoado e ter vida longa? O segredo está aqui. A recompensa da humildade e do temor. É o que Deus está dizendo para mim. O segredo de você expandir não é você acumular, é me temer e ser humilde. Se você me temer e ser humilde, eu vou depositar coisas na sua vida. Só que nós, como seres humanos, nós estamos muito mais presos numa perspectiva humana de sermos bem-sucedidos. E Deus está dizendo: ser bem-sucedido para mim não é você ter muito dinheiro na conta bancária ou ser um cara de sucesso. Ter sucesso para mim é me temer e manter o coração no lugar certo. Porque humildade não é comiseração. Aquelas pessoas que dizem para você: ai, você não sabe pelo que eu passei, se eu contar a minha história debaixo do pé de amora, até o burro chora. Você já ouviu isso? Um monte de vezes, né? E se eu te contar o que eu estou passando? Sabe como é o nome disso? Comiseração. É quando você diminui a sua perspectiva diante das situações. É como se eu estivesse dizendo: você é maior do que isso, meu filho. Para de usar a sua boca como ferramenta do diabo. O oposto disso é o orgulho. É quando você não é, mas você quer se promover. Você está lá, como diz o ditado, comendo mortandela e arrotando caviar. Isso é orgulho. Mas sabe o que é humildade? Saber exatamente qual é a sua posição, saber quem você é e não se envergonhar de quem você é em Deus. Dizer: isso eu posso, mas isso eu não posso. Jesus disse: eu sou manso e humilde. Ele não estava falando de pobreza, ele estava falando de saber quem ele era. A Bíblia diz que por várias vezes Jesus saiu fugido do meio da multidão, que a multidão queria matar ele, porque ele falava que ele era o Filho de Deus. Em momento nenhum ele ficou receoso de falar quem ele era. A todos os momentos, na sinagoga, no meio da multidão, no tanque de Betesda, o tempo todo ele falava: eu sou o Filho de Deus. E as pessoas, a Bíblia diz que os religiosos queriam matar ele por diversas vezes, mas ele nunca se negou em dizer quem ele era. Isso é humildade. Se eu posso, eu posso. Se eu sou, eu sou. Se eu faço, eu faço. Se eu falo, eu falo. Isso é humildade. Se eu não posso, eu também não posso. E o segredo? Temor do Senhor. Sabe o que é temor? Temor é reverenciar a Deus. Saber que Deus é maior do que você, em todas as situações. Temor é levar em consideração a opinião de Deus sobre qualquer situação. Temer a Deus é dizer: Deus, o Senhor é grande, eu sou pequeno, e por causa disso eu preciso da sua resposta. Eu preciso que o Senhor me fale qual decisão eu preciso tomar, eu preciso de uma direção, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra. Eu não posso me mover pelo meu próprio coração, porque meu coração é enganoso. Então eu quero saber o que o Senhor pensa sobre isso. E se o Senhor pensa totalmente diferente do que o meu coração está dizendo, eu não vou duvidar, eu vou seguir exatamente o que o Senhor está falando. Não importa as consequências, eu vou seguir o que o Senhor está dizendo. Isso é temor do Senhor. O que ele está dizendo é um homem que sabe quem ele é e sabe que as decisões dele precisam estar pautadas em Deus. Para esse homem não tem mal. Põe o versículo aí, por favor, Diego. Provérbios 22, 4. Para esse existe riqueza. Fala comigo, riqueza. Tem gente que não sabe, nem consegue nem falar, né? Fala com o irmão que está ao seu lado: você vai quebrar essa resistência hoje em nome de Jesus. Deus te levantou e você vai ser próspero em nome de Jesus. O que é que ele diz? Se você tiver o coração, se você souber quem você é em humildade, se você não for orgulhoso, se você não for comiserativo, se você souber para aquilo que eu te chamei e me temer, e todas as suas decisões estiverem submetidas a mim, então eu vou abençoar você, eu vou te dar riqueza, eu vou te honrar no meio dos homens, e eu vou te dar uma longa vida nessa terra. Quem quer isso? Quem aqui quer isso além de mim? Todos nós, né? O problema é que a gente acha que isso aqui é resultado de um esforço sobrenatural do nosso trabalho.
que se eu hoje administrar os meus recursos, se eu acumular, se eu fizer tudo, se eu passar a perna nas pessoas, se eu for imoral nos meus negócios, não vou nem dizer ilegal, se eu for imoral nos meus negócios, e eu juntar muito dinheiro, eu vou ter tudo isso, e Deus está dizendo, não é essa a resposta. Se você quer tudo isso, você só precisa de duas coisas: ser humilde e me temer. Sabe qual é o grande problema? Muitos de nós começamos uma caminhada com Jesus, e quando nós começamos uma caminhada com Jesus, imediatamente após a nossa conversão, nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós precisamos de Cristo. Muitos de nós chegamos com famílias destruídas, muitos de nós chegamos com vida emocional destruída, muitos de nós chegamos com casamentos destruídos, e muitas vezes foram as dores das destruições que nos trouxeram até a Cristo. Nem sempre é um encontro num tempo fácil que nos traz a Cristo. Muitos de nós, e a maioria de nós, foi pelos caminhos das dores que viemos a Cristo. Mas quando nós chegamos a Cristo, nós recebemos alento. Nós fomos acolhidos por Jesus. Nós fomos abraçados. Nós fomos amados, nós fomos curados, e a nossa vida na nossa jornada começou a mudar. Olha para o irmão do seu lado, pergunta para ele: depois que você conheceu Jesus, sua vida mudou? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mudou ou não mudou para melhor? As guerras aumentaram, sim ou não? Mas a sua vida já está melhor, porque você já tem Ele. A grande pessoa chega: pastor, mas minha vida está de cabeça para baixo. Isso, glória a Deus que sua vida está de cabeça para baixo, porque quando está de cabeça para baixo, a luz de Deus pode entrar no meio do caos, revelar o que está errado e corrigir. Se você está conhecendo Jesus hoje, eu vou te falar, Jesus vai virar sua vida de ponta cabeça em nome de Jesus. Mas depois dessa virada, sua vida vai melhorar. Você não vai ter medo de esconder quem você é. Você não vai ter medo de expor as suas fraquezas. Você vai usar das suas fraquezas para testemunhar para as pessoas. Olha o que Jesus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Só que quando nós começamos essa jornada em Jesus, a nossa vida é passada por um processo, e cenários podem e deverão mudar. Eu quero falar isso para você porque isso aconteceu comigo. Na minha jornada, Deus fez reviravoltas, muitas vezes, de estar em situações que eu já não tinha mais saída, e Deus literalmente abriu um caminho de livramento para mim. De muitas vezes Deus está em situações e Deus me promover, me tirar de patamares e me colocar em outros patamares, me tirar de certas mesas e me colocar em outras mesas. E eu quero te dizer essa noite que Deus pode fazer isso, e Deus vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Porque cenários são mudados quando Jesus nos chama, mas o nosso coração e a nossa essência precisa estar no lugar que Ele nos convidou a estar desde o início. Vou tentar explicar melhor para você. É muito fácil você ser promovido em Deus, e talvez você está sentado num banco, mas vai chegar um dia que você vai estar aqui na frente pregando. O tempo mudou, antes você estava sentado, mas agora você está aqui pregando. Mas o seu coração você diz: uau, agora eu estou bem. Uau, agora sim, eu estou no lugar que eu mereço. Agora sim, todo mundo está vendo como eu sou eloquente. Talvez você chegou aqui todo quebrado, devendo, com o nome sujo, todo, com os cartões tudo estourado. De repente, Deus entrou na sua história. Você conseguiu pagar suas contas? Você conseguiu viver uma reviravolta financeira na sua família? E hoje, você já está sonhando em lugares mais altos. E aí, você pensa: uau, agora eu preciso ir lá e mostrar para minha família que falou mal de mim, o quanto que eu sou bom. Agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver na bênção e vai se arrepender. Deus mudou cenários, mas o seu coração também foi mudado.
Eu vou te falar uma coisa: quando os cenários mudam e corações mudam, Deus te volta para os cenários antigos. E eu sei que isso vai te confrontar, mas se o seu coração mudou do lugar de essência, as situações vão passar e você vai ter que voltar no primeiro lugar de novo. Porque você precisa aprender que cenários mudam, mas o seu coração permanece humilde e temeroso. Você está sendo promovido, uau, as coisas estão acontecendo, uau, as coisas estão voando, mas eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquele que pediu ou imaginou na obra que Ele começou na minha vida. Então, as circunstâncias podem estar mudando, mas o meu coração continua no mesmo lugar de humildade e dependência. Sabe qual é o grande problema do crente? É que o crente tem vivido mudanças de estações, e com as mudanças de estações que Jesus promove na nossa vida, ele tem ensoberbecido o seu coração. Talvez falar isso para vocês, e eu falei, eu já passei por isso? Sim, eu já passei por isso. Eu já tive que pedir perdão para pessoas por isso. Porque em algum momento o meu coração se ensoberbeceu, eu falei, uau, agora sim! E Deus disse, ei filho, vou te mostrar uma coisa. As coisas que estavam voando não começaram a cair. No gráfico, elas fizeram assim, reto. Acabou, Deus fechou a torneira e acabou. Até que eu tive que voltar e dizer, Deus, me perdoa. Porque eu falei demais, meu coração se ensoberbeceu. E eu sei que o Senhor é muito mais poderoso para fazer na minha vida se eu tiver com o meu joelho dobrado. Muito mais o Senhor pode me prover se o meu joelho estiver dobrado. Muito mais o Senhor pode fazer se o meu joelho estiver dobrado e reconhecendo que o poder e a honra e a glória e o louvor e a majestade vem de Ti e não vem de mim. A partir daquele ponto as coisas começaram a acontecer de novo. Só que agora as circunstâncias mudaram, mas o meu coração continua no mesmo lugar. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque era o mesmo homem no trono, era o mesmo homem no pasto. Nada mudou, as circunstâncias mudaram, mas o coração permaneceu. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, desse um sorriso para ele e te perguntasse para ele como anda a sua missão. Diga para ele, eu sei, pode dizer para ele, eu sei que cenários mudaram. Estou vendo essa roupa bonita, estou sentindo esse perfume importado, estou vendo esse sapato novo no seu pé, maquiagem, cabelo penteado, mas como é que está o seu coração? Porque deixa eu te falar uma coisa, você pode se perder nessa maquiagem nova que você comprou. Você pode se perder nesse sapato novo que você comprou. Você pode se perder naquele financiamento do carro novo que você comprou. Você comprou o carro, Deus te abençoou, abriu lá, te ajudou, abriu as portas, te entregou o carro e você falou, agora que eu tenho um carro, eu vou mostrar para todo mundo o quanto que eu sou bem sucedido. Não ouvi nenhum fala a Deus aqui hoje. Amém. Nós precisamos descobrir de verdade, eu falo isso em amor, o quanto nós estamos nos perdendo com as situações e cenários que Deus promove para nos abençoar. Eu queria que você entendesse que você é muito mais importante para Deus do que as bênçãos que Deus pode derramar na sua vida. Eu ouvi uma vez isso e eu nunca me esqueci. O mesmo Deus que enche a sua agenda para te promover é o mesmo Deus que esvazia a sua agenda porque está com saudade de você. Mesmo Deus, porque permitimos que as circunstâncias ensoberbecessem o nosso coração. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, pastor, mas eu vim aqui para o senhor falar de finanças. É claro que eu vou falar de finanças, porque finanças é resultado. É resultado da primeira semana que você não estava aqui, que nós falamos sobre o alinhamento de motivações. Semana passada, alinhamento de mentalidade. Uma mentalidade miserável nunca vai se expandir. E hoje, alinhamento de coração. Talvez você achou que você ia ter uma estratégia de como vencer na vida. Claro que você tem. Chama-se Bíblia Sagrada. Se nós não alinharmos as nossas motivações
se nós não alinharmos as nossas mentalidades, as nossas crenças em Deus, mas principalmente não mudarmos os nossos corações, nada que Deus prometeu na nossa vida pode se cumprir. Nada. Ruth, o livro de Ruth é o maior livro de finanças da Bíblia. Se você nunca leu o livro de Ruth, eu queria que você olhasse essa semana. São 4 ou 5 capítulos, não sei, mas é um livro altamente crítico sobre finanças na Bíblia. Eu vou te falar por quê. Porque no livro de Ruth fala sobre as 3 principais leis que Deus deu ao povo para prosperar. Eu vou compartilhar essas leis com vocês aqui agora. Livro de Ruth, para quem não se lembra, a Bíblia diz que uma mulher que era estrangeira decidiu voltar para a terra de Israel com a sua sogra, depois de ter perdido o seu filho, os seus 2 filhos e o seu marido. A Bíblia diz que Noemi pediu para ser chamada de Mara, a amarga, mas Ruth disse para sua mulher, para sua sogra: a sua terra é minha terra, o seu Deus é o meu Deus, para onde você for eu irei, e eu vou atrás de você. E a Bíblia diz que ela foi. Quando chegou na terra de Israel, ela era 2 viúvas, que necessitava de apoio financeiro de uma nação. Só que, como você e eu hoje, nós temos dificuldade de ajudar quem precisa. Então Deus estabelece leis, e elas encontram um campo de um homem chamado Boaz. A Bíblia diz que Boaz, na colheita do trigo, isso está em Levíticos capítulo 19, diz para os seus empregados: não colham até as extremidades do meu campo. Não colham até a extremidade dos campos, não colham, deixem as extremidades dos campos, para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros colham. Sabe como é que chamava isso? A lei das extremidades. O que Deus queria ensinar para o povo? Eu não sei se você se lembra, mas Boaz foi o bisavô, o tataravô de Davi, e Jesus está na linhagem desse homem. A Bíblia diz que Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e a linhagem de Davi até Jesus. Então não foi um homem apenas próspero na sua época, mas próspera na geração, porque ele cumpria coisas que ele entendia. E eu não vou falar nem do nível de remissão, mas ele entendeu que ele não podia colher tudo o que Deus tinha dado para ele. É interessante porque é contraditório com aquilo que vivemos hoje. Se Deus me deu, é meu, mas para Ele, não colham até as extremidades do campo. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Que nem tudo o que Deus está te dando é diretamente seu. Nem tudo que está caindo na sua conta bancária é seu. Você não pode fazer conta de tudo, porque nem tudo é seu. É importante você separar as extremidades, o que te sobra, o que vai em excesso na sua vida, para disponibilizar para os propósitos que Deus disse para você fazer. Talvez você está aqui hoje e você trabalha muito, e você se sente dono do seu negócio, dono de tudo que você ganha. Amém, você é um trabalhador, mas você não é dono de tudo que você recebe. Enquanto você não entender isso, você não é expandido para viver mais. Enquanto você não entender que nem tudo que você recebe é seu, você não está pronto para crescer. Porque dar é melhor do que receber. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Tudo que eu ganhei é meu, pastor. Amém. Fique com isso. Viva administrando tudo o que é seu, porque o dia que você disponibilizar parte do que é seu para os propósitos que é de Deus, Deus está pronto para investir na sua vida. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: você não é dono de tudo, meu irmão. Boaz disse para os seus ceifeiros na colheita: ei, tem uma mulher ali, ó. Os feixes de trigo, as espigas de trigo que caírem,
não peguem. Não pega. Se caiu no chão, deixa no chão. Mas foi um acidente, deixa no chão. Caiu, deixa no chão. Não pega. Porque existia uma lei chamada lei da respiga. O que é a lei da respiga? Se caiu no chão, é do órfão, do estrangeiro e da viúva. Boaz fez isso. Falou para os empregados: se cair no chão, não recolhe. Sabe o que isso significa? Sabe o que Deus queria ensinar para o povo? Que Deus vai te fazer transbordar, amém? Eu acho que vocês estão desanimados. Deus vai te fazer transbordar, amém? A ponto de cair no chão, amém? Mas esse transbordar é para abençoar a vida de outros e não para abençoar a sua vida. Quando você acha que tudo que caiu, tudo que você colheu é seu, você está desprezando o propósito de Deus para abençoar a vida de outros que estão ao seu redor. Tem pessoas que estão vivendo, ou que já viveu, uma vida financeira agradável. E um dia Deus disse para ele: olha, eu quero te incomodar. Deus dá sonho, tá, irmão? Deus dá sonho, Deus coloca nome no coração, Deus sopra, Deus dá sentimento, Deus dá um sentimento doido, falou: eu preciso ligar para aquele fulano. Deus faz umas coisas, Deus não tem juízo, irmão, Deus é Deus, sabe? Deus faz umas coisas estranhas mesmo, porque Ele transbordou, coisas caíram e você achou: foi falta de administração, eu preciso voltar lá, eu preciso pegar, é meu, se alguém pegar, se alguém souber, vai me roubar. E Deus diz: filho, era para cair mesmo, para que você possa entregar para as pessoas com alegria, porque o que eu te dei já está transbordando na sua vida. Tem gente que não consegue dar, e tem gente que não consegue dar com alegria. É diferente. Tem gente que não consegue dar, mas tem gente que dá, mas não consegue dar com alegria. Sabe quem não consegue dar com alegria? Quem está fazendo conta daquilo que caiu. Eu perdi, perdeu. Mas é porque me roubaram. Porque me traíram. Mas não volta para buscar. Perdeu? Seja fiel, Deus te dá de novo. Amém? Vocês estão felizes aqui hoje? Estou sentindo um climinha meio... Fala para o irmão: vai melhorar, irmão, vai melhorar. Vai melhorar. Eu acredito que Deus está virando, está dando uns curtos-circuitos aí, mas no final vai dar tudo certo, no final tudo se conecta. Quando a gente entende que as percas do caminho fazem parte da colheita, quando há prejuízos no caminho, quando outros estão ganhando, porque você está perdendo, faz parte. É a lei da respiga. Cara, caiu, perdi, mas vamos embora. Deus está me dando muito mais do que eu perdi, então vamos embora. Deus está abençoando, deixa ser feliz lá, Deus está abençoando, vamos embora. Alegria, porque na verdade nós já temos mais do que aquilo que nós merecemos. Temos ou não temos? De onde você veio, você não merecia o tanto que você tem. É ou não é? Mas nós somos mesquinhos, porque muitas vezes a gente quer fazer cálculo daquilo que perdemos e não fazemos cálculos daquilo que estamos ganhando. Deus vai mudar isso hoje em nome de Jesus, amém? O último, a Bíblia diz que Boaz diz para os ceifeiros: por favor, deixem alguns feixes de trigo. Feixe de trigo, uma espiga de trigo é algo pequeno, mas o feixe de trigo era algo que o homem abraçava, cortava, ali cabia um abraço de mão, um abraço ali, era muita coisa. Um feixe de trigo já tinha valor comercial. Boaz disse: façam alguns feixes de trigo e deixem lá. Deixem lá. Tinha uma lei chamada, deixa eu consultar aqui, a lei do feixe esquecido. Às vezes as pessoas estavam cortando os feixes, amarrando os feixes e deixando no campo para recolher, só que alguns eram esquecidos, era muito, e alguns ficavam para trás. Então está dizendo: ei, quando você se esquecer, não volte para buscar. Deixem lá. Deixem lá. Por quê? Porque quando Deus te prosperar, Ele vai abrir acesso para que outros possam prosperar do seu lado. A grande chave da vida não é ser próspero, é ser canal de Deus para que haja prosperidade aonde você estiver estabelecido.
Preste atenção no que eu vou dizer. Existem pessoas que foram chamadas não apenas para ser prósperos, mas foram chamadas para influenciar uma comunidade de prosperidade ao seu redor. Pessoas vão ter acessos. Quando Deus te prosperar, as pessoas vão ter acessos para prosperar também. Nunca queira prosperar sozinho, meu irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, nunca queira prosperar sozinho. Sabe o que acontece com as pessoas que prosperam sozinhas? Elas ficam chatas, elas ficam mascaradas, elas querem esconder aquilo que estão ganhando. Tem pessoas que têm vergonha de contar para a família que está prosperando. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você ainda não abriu acesso para que as pessoas prosperem do seu lado. Pastor, mas todo mundo vai saber que eu estou ganhando. Amém. Tem um monte de feixes que você já recolheu, deixa alguns para trás para outros escolherem. Faz parte da sua jornada. Mas se souberem, vão falar mal de mim. Se não souberem, estão falando também, meu irmão, vai crescer. Você está achando que porque você está respirando, eles não estão falando mal de você? Está falando mal de você, não tem problema não. Um dia alguém vai falar mal de você. Para Cristo, falaram com Cristo na cruz. Se você é filho de Deus, desce daí. De Cristo eles falaram. Por que não vão falar de você? Falar mal, todo mundo vai falar. Não importa. Deixem as pessoas terem acesso à prosperidade que Deus está te dando. É tudo? Não. São feixes deixados para trás. Está falando de parte, não está falando de tudo. O problema é que às vezes a gente quer fazer sociedade, julgo desigual com pessoas que Deus não chamou para que a gente estivesse do lado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que feixes deixados para trás são prosperidades que Deus vai promover na sua vida para abençoar terceiros. Deus não te chamou para fazer sociedade de julgo desigual. Deus te chamou para dar acessos à sua prosperidade que transborda na sua vida para outros possam prosperar também. Se eu e você não estivermos prontos para esse tipo de discurso, o que estamos fazendo aqui? Cobrando do governo que ajude os pobres, esse chamado foi para a gente. Foi para isso que Deus nos chamou, como nação escolhida, foi para isso que Deus nos chamou. Para abençoar os nossos irmãos. Olha para o irmão aí pertinho de você, dá um sorriso para ele, pergunta para ele, você está precisando de alguma coisa? Pergunta para ele, fala para ele, vou pagar seu jantar hoje. Fala para ele aí, em nome de Jesus, vou pagar seu jantar hoje. Vou pagar. Não estou vendo ninguém com sinceridade aí. Dá uma olhada aí para o irmão que está do seu lado, fala, vou pagar seu jantar hoje. Agora vocês animaram, né? Porque talvez isso é um desafio para a gente. Sentar em algumas mesas com pessoas que não conhecemos é desafio. Desafio, desembolsar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, quando você paga um investimento, quando você paga um jantar para alguém, você não está gastando, você está investindo. A Bíblia diz que um presente abre corações, abre caminho no coração das pessoas. Só que a gente é tão mesquinho, que a gente não consegue olhar para o próximo e dizer, vou abençoar a vida desse cara. Eu quero te dizer, para acabar, já estou acabando, eu quero dizer para você que existem algumas formas de Deus mudar cenários da nossa vida. Na cultura judaica, tinham 3 formas que Deus revogava decretos e mudava destinos. A primeira, através da techuvá, que era arrependimento. Por várias vezes na Bíblia você vai encontrar homens arrependidos que Deus mudou o destino deles. Podemos falar de reis, podemos falar de profetas que se arrependeram e Deus mudou o destino deles. Existem os homens que mudaram o seu destino através da tefilá, que significa oração. Homens que por uma oração sincera Deus mudou o destino. Mas a Bíblia diz de um certo tipo de pessoas que tiveram a sua vida, o seu destino mudado por causa de uma oferta. A Bíblia diz de um homem chamado Barnabé, que seu nome era José, mas por causa de uma oferta, o seu nome foi mudado, o seu destino foi alterado. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que por causa de uma oferta, a sua geração inteira foi mudada. Sabe o que pode mudar a vida de um homem? Arrependimento. Sabe o que pode mudar a vida de um homem? Oração. Mas sabe o que pode mudar a vida de um homem? Uma oferta. E muitas vezes, essa oferta não é trazida ao gasofilácio. Muitas vezes essa oferta é abençoando a vida de outras pessoas.
se nós não tivermos o coração pronto para esse tipo de discurso, desprendidos e preparados financeiramente, preparados mentalmente, preparados motivacionalmente, se a gente não estiver preparado para esse tipo de discurso, então nós não estamos prontos para prosperar em nenhuma área da nossa vida. Se você não está pronto para abrir acesso, se você não está pronto para não colher tudo, para não querer administrar tudo, se você não está pronto para deixar as pessoas no seu transbordar, trazer alegria para que outros possam colher no seu campo, então você não está pronto para isso. E sabe o que é triste? A gente vive uma cultura que as pessoas foram programadas para não viver essa realidade. Verdade ou mentira? Quando a gente fala, vamos abençoar a vida do fulano, ou vamos levantar, pergunta se você está precisando de alguma coisa, você fala assim, pelo amor de Deus, fala que não está precisando de nada. Você já está pedindo a Deus para que Ele não esteja precisando de nada, para você não abrir mão dos seus recursos. Essa é a verdade. Mas sabe o que vai mudar e ampliar e te expandir? Se você entender que tudo começa em mudando o seu pensamento para o pensamento de Deus. Deus é dono, não dos seus 10%, Deus é dono de toda a sua renda. Tudo que você tem, Deus te deu. Amém? Sua conta bancária, seu patrimônio, tudo que você tem, Deus te deu, foi Deus que te deu. E dentro de aquilo que Deus te deu, Deus também te deu uma obrigação de olhar para o lado e ver quem está precisando e ajudar essas pessoas. Talvez você está aqui falando, pastor, que Deus lembre de mim agora. Eu quero que Deus lembre de você, mas eu quero que você lembre do que Deus está falando com você aqui essa noite. Vai chegar um dia que Deus vai te pedir alguma coisa. Amém? Vai chegar um dia que Deus vai te pedir uma coisa doida. E você vai falar, e você vai lembrar dessas palavras aqui agora. Você vai falar assim, não faz sentido, Deus. Mas essa vai ser a chave de Deus promover você para um outro patamar na presença dEle. Se você disser não, Deus vai te amar do mesmo jeito. Mas Ele vai dizer para você, você não estava pronto. É triste quando a gente não está pronto. Mas se você estiver pronto, uma oferta pode mudar todas as coisas. Sabe o que mudou sabe o que mudou a humanidade? Quando Deus ofertou Jesus na cruz. Tudo mudou. Então uma oferta pode mudar tudo. Não quero te chamar aqui hoje para ofertar. Você já fez isso. Mas eu quero acender uma lâmpada no seu coração. Sei. Talvez o que você está sentindo aí agora seja Deus dizendo, você está pronto, vira a chave. Talvez Deus está te colocando nomes no seu coração, liga para o fulano. Talvez não seja dinheiro, talvez você diga, pastor, eu preciso ofertar uma parte do meu trabalho, eu preciso ir lá abençoar a vida do fulano, eu sei que ele está precisando, vou lá fazer isso para ele. Talvez ele está precisando de fazer uma mudança, eu vou lá carregar o caminhão junto com ele. Eu não sei. Mas você sabe o que eu sei? Que se você ofertar, se você disser sim, para aquilo que te custa, Deus pode te promover, porque Ele vai receber a sua oferta como adoração. Que Deus essa noite possa te libertar da mesquinhez. Que Deus essa noite possa te libertar dos seus conceitos errados de vida. Que Deus essa noite possa te mudar não apenas de fase, mas te trazer de volta para o lugar da sua essência. Cenários já mudaram, mas seu coração precisa voltar para esse lugar. Porque existem pessoas, e preste atenção, eu prometo que eu vou acabar agora. Se você quiser ficar até de pé, pode ficar de pé. Eu prometo que eu vou acabar agora, porque eu empolgo com essas coisas. Eu já vi, eu não sou só testemunha disso. Eu já vi muita gente que chegou diante de Deus, chegou na igreja totalmente destruído. Eu vi muita gente, passando por mim, muita gente, que Deus usou essa casa, esse ministério para decolar as pessoas na família, nas finanças. Eu vi muita gente vivendo isso. Muita gente. E eu sou feliz com isso. Mas existem pessoas
que para mudar a sua cabeça, para poder ter acesso a isso que eu estou dizendo, precisam de obediência. Diga comigo, obediência. E talvez essa dificuldade que você tem de obedecer princípios tão básicos revela o seu nível de maturidade para viver prosperidade. Se você tem dificuldade em ser obediente, talvez você precise rever, dizer: Deus, eu quero aprender a ser obediente, porque prosperidade para alguns vai acontecer quando você for obediente. Para outros, você já é obediente, mas as coisas ainda não estão acontecendo. Talvez para você não seja apenas obediência, para você agora você precisa ser capacitado por Deus. Você pode dizer capacitação? Capacitação. Tem gente que precisa de capacitação. Talvez Deus está dizendo: eu quero te abençoar, vai lá fazer uma faculdade. Eu quero te abençoar, vai empreender. Tenha coragem de fazer o que você nunca fez, vai lá e faça. Isso é capacitação. Mas existem pessoas que para serem promovidos por Deus não vão precisar de obediência nem capacitação, vão precisar de gestão. Deus vai dizer: ei, eu já te entreguei, agora faz as contas como eu quero que você faça, não do jeito que você quer. Eu já te dei. E aí esse é o ponto, que muita gente chega no tampo e não consegue passar daquele lugar, porque não entendeu que gestão de Deus é o que vai mudar as nossas realidades. Deixa eu te falar uma coisa, vou profetizar. Vai chegar um momento, e pode já ter chegado o momento, que Deus já está te dando coisas que você já não consegue mais administrar. Está te dando mais trabalho do que você pode, está te dando mais dinheiro do que você consegue administrar. Fala para o irmão, só vai chegar uma hora, irmão, que dinheiro não vai ser um problema para você. Não vai ser um problema para você. Vocês estão dormindo? Fala para o irmão aí, fala com fé. Fala, irmão, vai chegar uma hora que isso não vai ser problema para você. Não vai ser problema. Só que vai chegar um momento que você vai dizer: Deus, eu não sei mais o que eu faço, porque daqui eu não consigo passar. Eu já cheguei no meu limite, eu já trabalho 14 horas por dia, eu já estou abrindo mão de coisas importantes. Eu já estou fazendo mais do que eu posso, eu já me capacitei, eu já fiz, eu já estou lá, já estou fazendo mídia social, eu já aumentei meu time, eu já fiz tudo que eu podia. E Deus vai dizer: agora, sabe o que te falta? Administrar o que eu te dei com os meus olhos.